Graça e a paz. Hoje, dia 4 de fevereiro, e vamos para a leitura de Marcos, capítulo 7. Mais um dia aí da nossa querida leitura de Marcos. Então, vamos juntos. Jesus e a tradição judaica. Os fariseus e alguns mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns de seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem pão sem lavar as mãos. Não comem sem lavar as mãos, cerimonialmente, apegando-se assim a tradições dos líderes religiosos. Vou marcar aqui de uma coisinha essa cor. Quando chegam na rua, não comem sem antes se lavarem e observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comer o alimento com mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Esses ensinamentos não passam de regras. Ensinam regras ensinadas por homens, ou seja, negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. Quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que, se alguém disser a seu pai ou sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isso. Não há nada fora do homem que nele, entrando, possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe perguntaram a explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebe que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. Olha só. E continuou: o que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Uma mulher cirofenícia demonstra fé. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com espírito imundo veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Pode ver aí que ela debateu com Jesus, né? Ela contra-argumentou com Jesus, porque ela tinha fé. Muitas vezes na vida a gente recebe algo, um não, e fica por isso. Tudo bem,
Ela podia ter se afastado, mas a fé dela era tanta que ela insistiu a Jesus. Jesus já tinha respondido a ela, mas ela insistiu. Jesus disse, por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Pode ver uma fé misturada com persistência, né? É muito doido pensar isso. É uma parte muito que leva a gente a refletir, né? Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama. O demônio já o deixara. Ainda por cima, né? Jesus ainda expulsou o demônio à distância. EAD, expulsão à distância. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom, até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando-lhe que impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Olha aí, essa passagem eu acho que também não tem no livro de Mateus. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse, Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não contasse isso a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, ele faz tudo muito bem, mas até o surdo ouvir e o mudo falar. Olha aí, acho que foi para mim a melhor leitura e o melhor capítulo da leitura de Marcos até então. Muita coisa aconteceu. Jesus falou sobre as tradições religiosas, né? Ah, mas os judeus lavam as mãos e teus discípulos não, isso está errado. Quem disse que está errado? Isso é lei criada por homem. A gente deve buscar agradar a Deus, claro. É questão de higiene, né? Tudo bem, mas eles faziam por causa, cerimonialmente, né? Então era algo que eles faziam porque eles achavam que era o que Deus iria se agradar, e não necessariamente. Aí aqui, vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E aí, isso já aconteceu com vocês? Isso já aconteceu no seu dia a dia? Eu acho que com todos já, né? Muitas vezes a gente se apega a uma coisa que os homens dizem que é certo ou que é errado, mas na Bíblia não fala sobre, Jesus não falou sobre. E aí, né? A gente deve estar disposto a cumprir os mandamentos de Deus e negligenciar as tradições dos homens. Amém? É isso. Quantas vezes isso acontece no nosso dia a dia? A todo momento. Então, é isso. Priorizar a Deus. Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. Olha só, no Antigo Testamento havia uma diferençazinha aí, que tinha alguns alimentos que eram lícitos, outros que não eram. Mas nessa frase Jesus disse que não importa o que entra, mas o que sai, né? O que sai da sua boca, não o que entra pela sua boca, porque o que entra pela sua boca vai sair. Pô, você não vai deixar de ir pro céu porque você comeu camarão, porque você comeu porco. Não, nem um pouco. Agora, o que você fala, o que se a boca fala, que sai da sua boca é o que sai do seu coração. A boca fala do que o coração tá cheio. O perigo da parada é exatamente esse. Aí fala sobre o coração do homem, né? O que é que tem. E essa coisa boa, né? Pode ver aí. Pois o interior do coração dos homens vem os maus pensamentos, moralidade, roubos, homicídios e por aí vai. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então, quando vem esses pensamentos, não precisa nem falar. Mas, se vem de dentro, está errado. Então, ore para mudar essas coisas. Ore para mudar, pois muitas vezes a gente não fala alguma coisa, eu digo, eu sou o primeiro a afirmar isso. Muitas vezes penso algo e não falo. Mas tudo bem, a boca não falou do que o coração está cheio, mas o coração está cheio.
muitas vezes as atitudes, né, são um pouco diferentes do que o coração pensa, do que o coração age, mas é um tratamento diário, né, é uma coisa difícil de decifrar. Claro que já é um grande avanço você não falar, mas até o que você pensa deve ser cuidado. Até porque Jesus disse que quem deseja uma mulher só em sua mente já adulterou. Então isso serve para tudo, né? Ela respondeu: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Isso daqui é surreal. Ela recebeu o não de Jesus. Ele lhes disse: Deixe primeiro que comam até se fartar. Os filhos primeiro. E ainda fez a comparação de Samanela de cachorrinho, né? De cão. Mas olha, ela nem aí, né? Ela, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas. Então a gente deve sim conversar com Jesus, debater com Ele. Não é uma negociação, tá? Mas é uma fé, uma crença, uma insistência. Deve haver sim. Essa questão aqui é a maior prova disso. Por fim, depois de levá-la à parte, nós damos não, Jesus tocou os dedos no ouvido dele, em seguida cuspiu e tocou na língua do homem, né? Se vocês acharam a forma de fazer laminha com a saliva, passar nos olhos uma forma extravagante de curar um cego, eu achei essa forma um pouco pior ainda do que de curar um surdo. Mas era assim que era feito. E glória a Deus, aleluia, aleluia. Podia curar só impondo as mãos? Poderia, mas indesfravelmente aconteceu assim. E amém. Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém. Contudo, quanto mais eles proibiam, mais eles falavam. E aqui se cumpria, né? Que Jesus dizia. Era o que ele pedia e o que acontecia. Parecia que era pior. E o plano dele era esse mesmo. Amém? Leitura abençoada hoje. Que Deus abençoe e até amanhã.